Tudo bem, gente? Estamos aqui no Entretanto, esse programa focado nas coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira descontraída, simples, clara. Dê o seu like, ative a sinetinha, inscreva no canal. Hoje nós vamos falar da necessidade ou da não necessidade do lockdown. Nós vamos nos explicar sobre a minha posição, que vem sido muito debatida nas redes sociais. Vamos falar também um pouquinho sobre o perigo das polarizações em época de política, em época de guerra sanitária contra a praga da Covid-19, que já virou Covid-21, e vamos dar algumas dicas de leitura para você. Tudo no Entretanto, daqui a pouquinho a gente começa. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo, à luz do direito. Dá a sua inscrição no canal, ativa a sinetinha, dá o seu like, dá o seu dislike. Esteja sempre conosco para concordar, para discordar, mas sempre de maneira democrática, tranquila, franca, transparente e bacana, porque é da troca de ideias que surge, sobrevive e floresce a democracia. Por falar em surgir, florescer e se consagrar à democracia, recentes posicionamentos meus aqui nesse programa vêm sendo bem interpretados e como é de praxe, mal interpretados pelo público das redes sociais, pelo público da internet de um modo geral. As pessoas às vezes consideram que nos meus pronunciamentos eu fui contra distanciamento social, que eu fui contra regras desse novo normal para prevenção do contágio pela Covid-19, e não é nada disso. Eu vou repetir aqui, não é nada disso. O que a gente já se pronunciou e repete é que não é crime ingerir bebida alcoólica, não é crime fazer festa. Ou seja, ninguém pode ser preso por ingerir bebida alcoólica, ninguém pode ser preso por fazer festa, tá? O que não quer dizer que seja correto fazer festa. Não quer dizer que seja correto fazer festa. Estou falando isso, porque a gente falou assim, você está defendendo festa? Não. Nós falamos aqui que não é crime, não merece cadeia. O direito penal é a última ratio, é a última saída, é a última razão. O direito penal, cadeia, punição, crime, castigo, só existe como última ferramenta para manutenção da paz social. Só deve ser empregado quando todas as outras ferramentas tenham sido usadas e tenham se mostrado inúteis ou irrelevantes, né? Se há infração de regra sanitária, o Estado deve interferir. Só não deve interferir com cadeia, com punição. Não é assim que se age, mesmo em caso de pandemia. E a gente se posiciona contra algumas regras do distanciamento social, e não todas, porque essas regras de distanciamento social, esses lockdown, ainda que sejam lockdowns morenos, lockdowns abrasileirados, esses lockdowns já se mostraram infrutíferos aqui e infrutíferos lá fora. Já mostraram que não diminuem o número de mortes, não diminuem o número de contagiados. Quando muito, diminuem a rapidez desse contágio. Quando muito, e quando, assim, em situações extremas, diminui a rapidez dessas mortes, a frequência com que essas mortes ocorrem, né? Mas não solucionam o problema. Não solucionam o problema. Nós tivemos, há exatos 100 anos atrás, a gripe espanhola. Ela matou proporcionalmente muito mais gente no Brasil da época do que a Covid está matando hoje. Por que ela acabou e acabou entre aspas, e deixou de ser perigosa em 6 meses? Ela não deveria ter acabado, válidas as regras hoje do lockdown, né? Ou seja, as pessoas não tinham conforto em casa como tem hoje, não havia escoamento sanitário, não havia rede de esgoto nas pequenas e médias cidades, mesmo nas grandes cidades, as redes de esgoto eram quase que exclusividade das classes mais ricas, melhor posicionadas financeiramente. Remédio, médico, hospital eram coisas ainda rudimentares.
as moradias coletivas, principalmente no Rio de Janeiro, onde muita gente morreu, as moradias coletivas, os cortiços, as cabeças de porco, como se chamava na época, as repúblicas, né, de gente humilde, como se chamavam na época, eram repletas de gente em contato pernicioso, direto, muita gente morando em pequenos espaços. As favelas nasciam no começo do século XX no Rio de Janeiro, e ainda assim, em 6 meses, estava tudo imunizado. Estava todo mundo imunizado, imunidade de rebanho. Morreu muita gente, né? Morreu o presidente da República da época, era o Rodrigues Alves, dentre outros. Morreu o poeta Olavo Bilac, famoso poeta Olavo Bilac, né? Morreram de influenza, que é a gripe espanhola, que nós a temos até hoje. Mas ela matava porque era um vírus novo. Todo mundo, imunidade de rebanho, parou de matar. No Brasil, nós estamos fazendo lockdown a conta gotas. No começo eu fui a favor, no começo eu fui favorável, no começo eu entendi que era necessário. Hoje a população não suporta mais essas medidas de distanciamento social rígidas, rigorosas. Como eu disse para vocês, e eu falo isso escudado no parecer de inúmeros especialistas, é álcool gel, máscara, evitar aglomeração e vida normal, né? Se vocês querem falar de atualidade, nós temos o caso do continente africano. O continente africano, maior do que a América do Sul, tem um monte de cidades superpovoadas, cidades com 15, 20 milhões de habitantes. Na África, no continente africano, há problemas gravíssimos com saúde pública, já existentes. Tem pouca rede de esgoto. Tem países que não têm sistemas sanitários os mais básicos possíveis, falta médico, falta hospital, falta medicação, população muito pobre, com muitos poucos cuidados de higiene. Quando estourou a Covid-19, todo mundo pensou, vai dizimar africano, vai matar gente pra caramba na África, vai contagiar todo mundo na África. E o continente africano é o menos afetado. Por que o continente africano é o menos afetado? Porque lá eles não praticam lockdown, porque lá eles ficam próximos uns dos outros, porque eles adquirem imunidade de rebanho mais rápido. Essa imunidade de rebanho está sendo buscada no Brasil e nos países ocidentais através da vacinação. Só quando todo mundo tiver o vírus e a vacinação é um microcontágio do vírus, todo mundo vai ficar livre da Covid-19. Agora, nós vamos conseguir isso trancado dentro de casa, tomando prejuízo, deixando de trabalhar, gerando crise econômica? Não. Isto, a gente fala dentro do jargão do setor público, isto é ônus sem bônus. Nós estamos sofrendo para obter um benefício que não é visível para a maioria da população e nem é provável para quem estuda a fundo a Covid, as pandemias, os seus resultados e as suas profilaxias. Para finalizar, tem outro segredo do continente africano ser o menos infectado. Lá, apesar do pouco acesso à saúde de boa qualidade, a cloroquina está na cesta básica do cidadão. Por quê? A cloroquina é um remédio para malária. Malária lá tem demais. A ivermectina está na cesta básica do cidadão. Por quê? É remédio para verme. Infelizmente, por falta de saneamento básico, de lavar alimento, né? As verminoses são muito comuns na África. Então, como o africano toma quase que periodicamente cloroquina e ivermectina, e como o africano entra em contato assíduo com os seus conterrâneos, a imunidade de rebanho veio mais rápido. A Nova Zelândia parou com o distanciamento social na metade do ano passado. Foram 2, 3 meses de pandemia só. Por quê? Fechados, fecharam fronteira, todo mundo se contaminou, sem vacina, imunidade de rebanho. A Nova Zelândia está há 6 meses, Nova Zelândia, na Oceania, está há 6 meses com vida normal, sem máscara. Nós estamos protelando isso. Os consequencialistas são filósofos, os dois principais deles são o Jeremy Bentham
e John Stuart Mill, eles pregam que a moral coletiva tem que ser matemática. E eles sugerem o exemplo do bote salva-vidas. Esse exemplo é famoso. Eu sou um bombeiro, um cara que trabalha no resgate, tem gente afogando. Eu tenho um bote que cabem 5 pessoas além de mim. Eu estou nesse bote. Ali tem um grupo de 3 e do lado de lá tem um grupo de 5. Eu vou pegar 5 pessoas, eu vou salvar mais vidas. E, via de consequência, eu vou deixar 3 pessoas morrerem. Né? Eu fiz uma escolha matemática. Matemática. Eu optei por salvar mais vidas. Ainda que, ao optar por salvar mais vidas, eu obrigatoriamente me omitisse de salvar a vida do grupo que eu não escolhi e os condenasse indiretamente à morte. Eu só podia salvar um dos 2 grupos. Isso funciona muito bem quando você tem valores morais e culturais do mesmo padrão. Do mesmo padrão. Ou seja, você está lidando com a mesma moeda. Vida humana aqui, vida humana ali. Agora, se tem um grupo de 5 adultos, mas eu tenho 3 crianças, para salvar com bote, a moeda já é diferente. Né? E quando a gente está tratando de vida humana, dentro do combate à pandemia, a gente não pode partir do raciocínio consequencialista do Bentham e do John Stuart Mill. A gente tem que entender que apressar o número de mortes para acabar rápido com a pandemia, para acabar rápido com o lockdown, para acabar rápido com o distanciamento social, é um pacto com o demônio. Não se está pregando isso aqui. O que se está dizendo é simplesmente que o distanciamento social enrijecido, drástico, semi-lockdown ou lockdown, não funciona. Ele traz sofrimento sem satisfação ao fim e ao cabo, no final da curva do rio, depois da implementação dessas medidas tão questionáveis, tá bom? Meus últimos vídeos foram muito assistidos, foram muito comentados e foram muito elogiados e muito criticados. Isso é super legal, tá? Ainda que existam críticas mais ácidas, ainda que existam críticas não tão educadas, isso é super normal. Você não está escrevendo diário, você está escrevendo para as pessoas. E as pessoas têm direito de responder, e cada um dá o que tem, nem todo mundo é educado para responder em alto nível, tá bom? Mas a gente entende. Não me ofende, não vou usar a Lei de Segurança Nacional, não sou o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que a democracia é isso, tá? Eu só quero deixar bem claro para vocês que nós estamos vivendo um momento de pressão enorme, e que nós não podemos deixar as polarizações dominarem o nosso humor e guiarem as nossas ações. As pessoas estão perdendo o direito de serem imparciais, e isso é muito perigoso. Porque eu não sou fiquem-casista, e não sou mesmo, as pessoas às vezes acham que eu sou negacionista, que eu estou negando os perigos da Covid-19. Não é verdade. Eu reconheço os perigos da Covid-19. Só que eu acho que nós temos que enfrentá-los. Enfrentá-los com resiliência, com coragem, de peito aberto. Aliás, o Aristóteles, eu trouxe essa frase para vocês, o Aristóteles tem uma frase sensacional sobre coragem. Coragem envolve a habilidade de perseguir aquilo que a honra exige. Ou seja, não existe coragem para fazer o mal. Não existe coragem para difamar as pessoas. Não existe coragem para assassinar reputações. Né? Eu costumo, em audiência, às vezes em audiência minorista, eu lido às vezes com adolescente rebelde, bravo, adolescente que agrediu pai, agrediu mãe, agrediu padrasto, agrediu diretor de escola, professor. Eu falo com eles o seguinte: coragem é uma qualidade. Se vier junto com respeito, educação, inteligência. Coragem é qualidade. Quando coragem vem sozinha, coragem é um defeito gravíssimo. E as pessoas às vezes
estão muito corajosas ao atacar quem discorda delas. Isso não é democracia. Democracia é principalmente respeitar quem discorda de você. A gente também deve evitar argumento ad hominem. O que é isso? Por causa da carta, eu agrido o carteiro. Eu não concordo com o doutor Renato fala, eu vou xingar o doutor Renato. Isso é democracia, gente? E esse pessoal se diz aí anti-ditadura, se diz de esquerda, se diz livre pensador. Poxa vida. Tá, ó, vocês querem saber de uma coisa? A sociedade brasileira possui uma democracia muito frágil. E a gente mostra isso nesses momentos de tensão. Aí a gente esquece a educação doméstica, esquece educação formal, o nosso grau acadêmico, esquece os nossos princípios, esquece o respeito ao próximo que Jesus nos ensinou, né, para nos levarmos pelos nossos nervos e para praticarmos condutas às vezes criminosas, ao vivo ou pela internet. Essa polarização às vezes coloca irmão contra irmão, está destruindo casamentos. As ideologias viraram religião. Aliás, eu só entendi de verdade comunismo, socialismo, nazismo, quando eu li Yalom. Né? Irving Yalom, escreve nos seus livros, compara essas ideologias mais fanáticas a religiões. O adepto do nazismo é um adepto religioso do nazismo. Hitler, o seu Führer, é uma espécie de Deus para ele. E assim os comunistas, com Mao Tse-tung, com Lenin, com Trotsky, com Karl Marx. É só assim que você entende essas ideologias. Mas é necessário que nós entendamos que ideologia é uma distorção da realidade. Vocês nunca vão ver ideologia pregada aqui. O Entretanto é um programa empírico. O que é isso? Eu me embaso em experiência pessoal e conhecimento pessoal para dizer o que eu acho. Vocês não vão me dizendo, por exemplo, que Bolsonaro é bom porque é de direita, ou porque Lula é bom porque é de esquerda, ou porque eu sou contra o lockdown porque eu acho que estão mentindo sobre a Covid, ou eu sou a favor de ficar em casa porque eu acho que é o final dos tempos, que é a Terceira Guerra Mundial, que a China tem um complô. Vocês nunca vão ouvir dizendo isso, porque eu não entro nessa pilha. Nós, gestores públicos, nós comunicadores, nós operadores do direito e, sobretudo, nós que exercemos as duas funções, não podemos nos dar ao luxo de perder as estribeiras. Nós vestimos a camisa 10 e entramos em campo para jogar. A gente não é arquibancada. E, portanto, não espere encontrar aqui, no Entretanto, a adesão a esses bate-bocas e intriguinhas de internet. Eu também não vou mandar prender, igual Alexandre de Moraes. Pior coisa que eu vou fazer é esculhambar de volta, tá bom? Mas isso aí, por enquanto, tá longe de acontecer. Nós temos coisa mais urgente, mais importante para tratar, tá bom? Bom, já que tá um monte de cidade lockdown, que tal uma boa leitura? Para mim, o maior passatempo do mundo, né? A gente instrui, diverte, aprende, viaja sem sair da poltrona. Podem ficar tranquilos que eu não vou indicar o meu novo livro, Simplifica Direito, o direito sem as partes chatas, tá bom? Esses aí, para quem quiser se inteirar sobre o mundo do direito, de maneira simples, complicada e objetiva. Eu tenho outras literaturas para indicar para vocês. Eu acho que vocês deviam assistir não, ler, um cara chamado Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón, um escritor espanhol. Ele tem sido muito comentado e ele é um cara que escreve sobre amor, livros e crime de maneira magistral. Se vocês lerem Carlos Ruiz Zafón, vocês vão ficar muito melhor servidos que lendo Renato Zuppi. Comecem com A Sombra do Vento, é um livro maravilhoso. Se vocês quiserem optar por literatura de terror, policial mistério, o norueguês John Nesbo, aliás, o romance policial escandinavo hoje é o melhor do mundo. John Nesbo, mas cuidado, ao comprarem John Nesbo, optem pelos livros da saga, das aventuras do detetive Harry Hole. Eu não recomendo os livros avulsos, não vinculados a esse personagem do John Nesbo. São livros que eu considero mais fracos. Comprem livros do John Nesbo em que ele narra casos
do detetive Harry Hole. E se você gosta de não ficção, eu estou fanático por um escritor, talvez nós já podemos dizer que temos hoje o melhor filósofo do século XXI. Faleceu ano passado, Roger Scruton. Ele permaneceu 40 anos ignorado pelas editoras brasileiras, impregnadas de hegemonia cultural. No mundo inteiro, famosíssimo, né? Roger Scruton. Qualquer livro do Roger Scruton, vocês vão se deliciar com uma prosa moderna, vivaz, uma filosofia densa, intensa, criativa e crítica, tá? Ele falecido precocemente ano passado, mas deixou uma vasta obra, graças a Deus já editada, finalmente editada, para regozijo de nós, leitores brasileiros. E por falar em leitores brasileiros, se você gosta de literatura brasileira, qualquer livro do João Baldo Ribeiro, qualquer livro do João Baldo Ribeiro é maravilhoso. ênfase para o Sargento Getúlio, e qualquer livro do Rui Castro, meu amigo, sensacional, ênfase para o Anjo Pornográfico, a biografia do Nelson Rodrigues, tá bom? Boa leitura, boa semana, pensem muito, tenham tranquilidade, tenham paz, respeitem as autoridades, embora discordem delas vez ou outra. Fiquem todos com Deus, até a próxima.